Em nosso encontro de hoje, vamos abordar o princípio da interdependência em dois ambientes, além dos que nós já tratamos nos encontros anteriores. Só para a gente se contextualizar, né? Nós estamos trabalhando os princípios que constituem o primeiro pilar da nossa metodologia. E o princípio da interdependência é o sexto aí de um total de 10, que diz que nosso comportamento é interdependente com o daqueles que convivemos. E já fazem alguns encontros que nós estamos estudando, né, como é que funciona essa interdependência nos vários ambientes, né, nos vários círculos sociais, nas áreas da vida onde a gente convive com outras pessoas. De fato, nós chamamos isso aqui de círculos sociais e estamos hoje então abordando essa questão do trabalho inicialmente. O relacionamento entre pessoas no mundo do trabalho é de fato um assunto que vai muito além do que a gente tem tempo aqui de discutir ou conversar, né? O tema recursos humanos é uma área de estudo, né? Uma área, né, da ciência que abrange uma série de profissões especializadas exatamente nesse processo, né? Quando a gente está no mundo do trabalho, né, nós temos aí questões como o trabalho em equipe, a necessidade de termos benefícios, de uma série de questões que de fato dependem dos outros. E aí a interdependência sempre vai então aparecer. Nós vamos aqui brevemente tratar desse tema com algumas reflexões, né? A primeira delas é do Freud, né, fundador da psicologia moderna, que nos alerta aí para a importância de estarmos atentos aos elogios, né? Diz ele que é fácil a gente se defender de um ataque, né? Quando a gente é atacado, né, nós percebemos muito facilmente, né, de que tem alguém que está de fato vindo para cima da gente, né, falando mal, fazendo o que não deveria. Mas quando a estratégia é um elogio, é muito mais difícil da gente perceber essa questão de como um ataque, né? Primeiro porque a gente gosta de ser elogiado, né? Segundo porque se esse elogio é falso, né, a gente tem que ser esperto para perceber, né, que quem está elogiando a gente, na verdade, tem segundas intenções. E no ambiente de trabalho, né, essa estratégia é bastante frequente. Vocês devem conhecer muitas histórias de gente que foi elogiada, 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 e um belo dia disseram assim, ah, não precisamos mais de você aqui, né? E a pessoa caiu do cavalo ou até em depressão porque não entendeu o que foi que aconteceu. Outra questão que envolve o mundo do trabalho, né, é a questão da remuneração. E aí temos aqui uma reflexão do Henry Ford, né, um dos pioneiros aí da industrialização em série dos automóveis, que nos lembra que, ao contrário do que a maioria dos trabalhadores pensam, né, não é o empregador que paga os salários. Né, o gestor da empresa, os empregadores, diz ele, só manipulam o dinheiro. Quem paga, de fato, é o cliente. Isso vale não só na indústria automobilística, mas em qualquer empresa. A gente precisa ter isso claro, né? Porque isso muda, de fato, né, a interdependência entre as pessoas que trabalham na empresa. Tem que ter consciência disso para evitar desgastes desnecessários. E a outra questão também levantada pelo Freud, que nós selecionamos aqui, é sobre
a questão de quem, nesse universo do trabalho, toma as rédeas, né? O Freud chama de simplesmente de pensar, né? Quando as pessoas de fato refletem a respeito do que estão fazendo, né, cada um de nós, junto com outras pessoas, vai ter ideias diferentes. Isso é certeza. E é por isso que o Freud diz que se duas pessoas estão em acordo em tudo, pode ter certeza que um deles pensa por ambos. Isto é, um dos dois abriu mão de pensar. Porque aí nós podemos tecer várias hipóteses, né? Mas o acordo total significa, de fato, a anulação de alguns. Isso pode ser por escolha própria das pessoas, pode ser por autoritarismo, pode ser por uma série de outras razões, mas, de fato, a gente acaba perdendo aquilo que nós chamamos, né, que nasce da interdependência, nós chamamos de inteligência coletiva, né, quando a gente tem um time no qual todos pensam. Dentro do mundo do trabalho, existe especificamente também o mundo da educação, né? As escolas, né, desde o nível elementar até as universidades e a pós-graduação e os cursos extracurriculares, e tudo isso faz parte do universo da educação. E nesse ambiente especificamente também, né, nós temos uma série de reflexões que nos alertam para a interdependência das pessoas que estão nesse ambiente. A primeira delas é do Augusto Cury, que nos lembra o seguinte: professores brilhantes ensinam para uma profissão. Professores fascinantes ensinam para a vida. O professor tem uma responsabilidade muito grande, né, em relação aos seus alunos, né? Quando a gente fala em ensinar uma profissão, estamos ensinando um conteúdo, digamos, técnico, uma matéria, um conteúdo específico. E quando a gente fala em ensinar para a vida, né, de fato nós estamos dando um exemplo e técnicas que são independentes, né, desse conteúdo. Do outro lado, né, a gente tem nesse processo de educação a importância do livro, declarado aqui pelo Confúcio há muitos milhares de anos, quando diz que não há como abrir um livro sem aprender alguma coisa. Mesmo na era moderna, a gente abre livros, mesmo que eles sejam físicos, sejam virtuais ou eletrônicos, o conteúdo está lá. Esse processo educativo, né, foi pensado por muita gente ao longo dos séculos, né? Um dos pioneiros da educação moderna, o suíço Johann Pestalozzi, diz que a felicidade das crianças era a felicidade dele. Isso era uma coisa tão evidente para ele, diz, que deviam ler isso na frente dele, na testa dele, perceber isso nos lábios a cada instante do dia. Nós sabemos, né, que quando a pessoa de fato faz o que gosta, isso transparece nos demais e de fato isso dispõe os outros a responder de forma diferente do que quando isso não acontece. Essa é uma das características que nós chamamos de interdependência. Outra forma que isso acontece no ambiente educacional é lembrado aqui pelo Paulo Freire, com essa reflexão bem conhecida, né, que diz que quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Professor e aluno, de fato, aprendem e se ensinam mutuamente. Quando o professor está ensinando, ele está aprendendo primeiro como é que ensina, porque é o trabalho prático, né? Ao mesmo tempo ele aprende com os alunos, né? Então os alunos estão ensinando também.
essa mesma questão foi também citada no Talmud, né, texto judaico do século II, quando diz lá que muito tenho aprendido de meus professores, mais ainda de meus colegas, mas acima de tudo dos meus alunos. Alunos normalmente fazem perguntas para quem ensina. E através dessas perguntas, certamente, se elas forem bem feitas, nós vamos ter como educadores também nesse papel a chance de aprender novas coisas. Outro pensador antigo que abordou esse tema é o Sêneca, né? Filósofo da época do Império Romano, nascido no de hoje a Espanha, e que nos lembra o seguinte, que os progressos obtidos por meio do ensino são lentos. Né? O processo de educação formal, não importa o nível, é sempre um processo que leva pelo menos alguns anos. Mas, diz ele, os progressos obtidos por meio de exemplos são mais imediatos e eficazes. Quando a gente dá o exemplo, fazendo aquilo que de fato deve ser imitado pelos outros, né? Isso não leva anos para ser entendido e emulado, né? Mostrando então aí mais uma vez, né, como que o comportamento de uns acaba influenciando o comportamento dos demais envolvidos nesse ambiente